Paz de Jesus, irmãos. Amém. A graça de Deus seja com todos os irmãos. Derrame graça, poder e virtude. Em nome de Jesus. Amém. Hoje nosso irmão Pedro está aqui, veio nos visitar hoje, né, irmão? Glória a Jesus, Deus abençoe o irmão, a irmã Nilda, os irmãos que ficam ali com o João, com o Gilson, né? Todos os irmãos ali, que Deus derrame graça, poder e virtude. Amém, irmãos? Em nome de Jesus. O irmão falou que vai voltar outro dia, né, irmão? Vai vir com as irmãs, né? Em nome de Jesus. Vai ser uma bênção. Em nome de Jesus. Glória a Jesus. E amanhã, só lembrando os irmãos, amanhã, ceia do Senhor. Amém, irmãos? Amanhã é dia de cumprir. Jesus deixou duas ordenanças, né, irmãos? Duas ordenanças. Batismo e a ceia, né? Tanto que Paulo mesmo diz lá em 1 Coríntios 11, né? O que eu recebi do Senhor, também vos ensinei. Eu sempre acho interessante esse versículo, porque o próprio Senhor Jesus ensinou Paulo. Porque Paulo estava na ceia? Não, ele era fariseu nessa época, né? Ele não era convertido. Então, quando ele se converte, o próprio Senhor Jesus aparece para ele e mostra para ele como é que faz. Então, que possamos entender o tamanho da importância que é a ceia do Senhor. Se não fosse, Jesus mesmo não teria se apresentado ao apóstolo Paulo e ter dito a ele: o que eu recebi do Senhor, não foi de Pedro, não foi de João, não foi de nenhum apóstolo. Eu recebi do Senhor, também vos ensinei. Amém, irmãos? Então, mas antes da ceia, é o batismo, né, irmão? O batismo é a primeira ordenança. Quem crer e for batizado será salvo. Amém, irmãos? Em nome de Jesus. Então amanhã estaremos aqui reunidos às 18 horas. Vamos orar mais um instante em nome de Jesus. Espírito Santo de Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. O Senhor é o único Deus verdadeiro e a vida eterna. O Senhor é um Deus de infinito amor e misericórdia. E te agradecemos por isso, Senhor Jesus. O Senhor não precisa, Senhor Jesus Cristo, provar o seu amor para conosco, porque o Senhor já provou o seu amor na cruz, quando o Senhor deu a sua vida por cada um de nós. Acrescenta em nós a graça, o poder, a virtude, e nos faz entender e compreender a sua palavra, o seu evangelho. Oro também e peço pela vida de cada um dos meus irmãos, os que não puderam vir, nossos irmãos que estão em Cajamar, que estão em outras localidades, anunciando e pregando a sua palavra, que o Senhor possa guardá-los, dar entendimento e sabedoria, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Em nome de Jesus Cristo. Bem, muita chuva, né, irmãos? Lá onde os irmãos viram, onde o irmão Fernando mora, como alagou. O irmão passou um bocado, mano. Ele passou a madrugada inteira, segurando a comporta, para a água não invadir mais a casa dele, que invadiu a parte de baixo da casa dele todinha, onde ele tem um comércio, né? Ele tem um comércio e encheu os freezer dele tudo de água. Falei, irmão, só fui para casa às 6 horas da manhã. Pense na tribulação que foi. Não é fácil, né, irmãos? Então, às vezes você fala, olha, que chuva, graças a Deus, é uma bênção. Para uns, sim. Para outros, não, né? Mas é que vem desmedida, né? Vem desmedida, vem uma potência muito grande. Mas, enfim, Deus possa ter misericórdia, né, das pessoas, em nome de Jesus Cristo. Bem, irmãos, o Evangelho, irmãos, de nosso Senhor Jesus Cristo, o Evangelho do Senhor Jesus, irmãos, ele, como eu venho falando esses dias pelo Espírito Santo, ele é a porta que Deus abriu e deu a oportunidade para cada um de nós. O Evangelho é a chance que nós temos de sermos salvos, é o Evangelho. Então nós não podemos perder essa oportunidade, que é o Evangelho. O Evangelho é a oportunidade de Deus para nós. Lá em 1 João, capítulo 4, finalzinho da Bíblia, né, irmãos? 1 João, capítulo 4, vai mostrar uma diferença muito grande, né? Vai demonstrar uma diferença muito grande. Às vezes as pessoas dizem assim, né, que na verdade existe várias religiões, né, irmãos? Quantas religiões existem no mundo?
são milhares e milhares de religiões. Quer dizer, não sei se é milhares, mas centenas, com certeza, existe nesse mundo. Né, irmãos? Existem muitas e muitas religiões, né, neste mundo. E aí cada um diz, né, olha, eu pertenço a tal religião, eu pertenço a tal lugar. E a frase que todo mundo diz é sempre a mesma, né? Todo mundo serve a Deus. Todos os caminhos levam a Deus. Não importa que religião que você esteja. Se você estiver fazendo o bem, né, isso que importa. É isso que as pessoas dizem. Mas não é isso que o Evangelho ensina. O Evangelho, na verdade, ensina, irmãos, que só existe 2 tipos de pessoa. Não é nem 3, é só 2 tipos de pessoa. A palavra ela resume muito claro assim. Jesus mesmo fala que no último dia ele vai colocar à direita uns e à esquerda outros. Jesus chama uma turma de joio e outra turma ele chama de trigo. Não é assim que Jesus faz? Jesus ele coloca os que andam na carne e os que andam no espírito. Os que nasceram de novo e os que não nasceram de novo. Então a palavra ela sempre coloca em 2 polos diferentes. Um está aqui e o outro está lá. Uns estão nas regiões celestiais e outros estão nesse mundo. Uns vivem nesse mundo, mas não são desse mundo. Outros vivem desse mundo e são desse mundo. Então não existe 3, 4, 5, 6, 8 tipos de pessoas. O pessoal fala, não, é que para Jesus não tem esse negócio de preto, branco, amarelo, vermelho. Para Jesus não tem esse negócio. Para Jesus não tem essa de pobre, rico, se o cara é de direita, se ele é de esquerda, se ele é de centro, se ele torce para A, se ele torce para B. Não existe isso daí para Jesus. Para Jesus só existe 2 tipos de pessoa. São seres humanos que fazem essa diferença. Né? Olha, o fulano ali faz parte de um grupo, sei lá, conhecido hoje, LGBTQIA+, não sei mais quanto. O outro ali pertence a outra moda, o outro pertence... Então existe esse monte de classe, hoje em dia, né? Cada um vive numa bolha, cada um segue um destino, mas para Deus só existe 2 tipos de pessoas. E aqui a palavra vai dizer em 1 João capítulo 4, versículo 4, diz assim: filhinhos, sois de Deus, e já o tendes vencido, porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Então Jesus ele está dizendo, olha, existe uma coisa no mundo e existe uma coisa que está dentro daqueles que nasceram de novo. João está dizendo, olha, o que está dentro de um cristão é maior do que o que está no mundo. O que é que está no mundo? São muitas coisas. O que é que está lá fora? São muitas coisas. Tentações, desejos, tribulações. Quantas coisas existem fora? São muitas. Mas a palavra afirma que maior é o que está? Maior é o que está? Em nós. Hoje eu estava lendo lá no Evangelho de João, e eu percebo algumas coisas no Evangelho, irmãos, que quando Jesus ele fala, ele declara alguma coisa, a gente sempre tem que dizer sim, amém, eu creio, eu tomo posse. Porque quando você lê esse texto, maior é o que está em nós do que o que está no mundo, dentro de você diga, eu creio. Porque tudo que está lá fora vai ter menos poder. Não que não tenha poder. O que está lá fora tem poder. Mas o que está dentro de nós tem mais poder. E quando você crê, você diz amém. É isso aí. Assina embaixo. Toma posse. Quando você diz isso, declara isso, então isso ganha força.
Os demônios, eles esperam que nós não viemos declarar, confiar e dizer que isso que está escrito é real. Então, diversas vezes, às vezes, Jesus ele falava, e as pessoas, que nem eu estava lendo o relato, né, que Jesus estava conversando com Nicodemos em João 3, e aí Jesus está falando do novo nascimento. E aí Nicodemos fala assim, como pode ser isso? E aí Jesus fala, se eu digo a verdade, por que você não acredita? Mas eu pensei, nossa, mas ele só fez uma pergunta. Para mim era uma pergunta normal, para Jesus não era uma pergunta normal. Isso denotava nele a incredulidade. Então Jesus, ele consegue captar as mínimas coisas. Então eu vi a importância de que quando ele fala, a gente fala amém. Amém, Jesus. Amém. Eu tomo posse. Quando a palavra diz, vamos ler todos juntos, irmãos, versículo 4. Filhinhos, sois de Deus, e já o tendes vencido. Porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Versículo 5, todos juntos. Como é que diz? E o mundo os ouve. Então, olha, está bem claro, irmão. Quando o texto diz, do mundo são, por isso falam do mundo. Como é que eu sei que uma pessoa é do mundo? Que ela só fala de coisas do mundo. Ela não consegue falar de Deus, não consegue falar do Evangelho, não consegue falar das coisas de cima, não fala da vida eterna, não fala das coisas do Senhor Jesus, não fala nada. A pessoa, ela não tem esperança dentro dela. Então, por quê? Porque são do mundo. O que o mundo fala, elas acatam. Vamos ler de novo, versículo 5, 1, 2, 3. Olha o versículo 6, irmãos, bem forte. Nós somos de Deus. Aquele que conhece a Deus, aquele que não é de Deus, não. Pronto, ponto. Até aí por enquanto. Está definido ou não está? Está definido. Como é que está definido aí? Nós somos de Deus. Aquele que conhece a Deus, ele faz o quê? Ele ouve. Aquele que conhece a Deus, ouve. Aquele que conhece a Deus, ouve. Aquele que não é de Deus, não nos ouve. Ele está falando de quem? Está falando da pessoa própria dele? Ele está falando de quem? Do RG dele? Olha, quem não escuta eu, João, não. É quem não escuta o Evangelho, ele está dizendo. Então, só existe dois tipos de pessoas. Os que são de Deus e os que não são de Deus. Quem são os que são de Deus? Os que ouvem Jesus. Os que não ouvem Jesus não são de Deus. Ah, mas para Jesus não tem, irmão, essa diferenciação que o mundo faz. Vamos ler de novo agora o versículo todo? Vamos lá, 1, 2, 3. Ouve-nos. Aquele que não é de Deus não nos ouve. Nisto conhecemos nós o Espírito da verdade e o Espírito. Então só existe dois tipos de pessoas. Dentro de cada pessoa, ou está o espírito do erro, ou está o espírito da verdade. O espírito da verdade vai levar o homem a praticar o quê? Então, dentro do ser humano, só tem duas situações. Só tem duas coisas, duas classes de pessoas para Deus nesse mundo. Os que ouvem o Evangelho, dentro deles vai estar o Espírito, na verdade. Os que não ouvem o Evangelho, não é de Deus, e estará dentro deles o quê? O Espírito do erro. O Espírito do erro, irmãos, vai fazer a pessoa acertar ou vai fazer a pessoa errar? Errar. E o Espírito da verdade vai fazer o quê? Então, nós entendemos que só tem... Vai lá para o Evangelho de João agora, capítulo 16. Evangelho de João, capítulo 16.
Então só existe dois tipos de pessoa: os que ouvem e os que não ouvem. Os que são de Deus ouvem a Deus. Os que não são de Deus não ouvem a Deus, não ouvem o Evangelho. A palavra diz em João capítulo 1, versículo 11, que Jesus veio para o que era seu e os seus não receberam. Aí em Romanos 10, Paulo fala assim, que a minha oração a Deus para Israel é para a sua salvação. Jesus veio para os judeus e os judeus não ouviram Jesus. Se os judeus não ouviram Jesus, os judeus são de Deus? Não. Não são de Deus. E assim é para qualquer pessoa. Se os judeus deixaram de ser um povo escolhido, deixaram de ser o povo de onde o Messias ia nascer, se deixaram de ser, e os outros? Se não foi poupado nem Israel, quanto mais os outros. Ele veio para o que era seu, é o que está escrito. Mas os seus nem receberam ele. Então, por isso, eles deixaram de ser de Deus. Agora, você imagina os gentios. Então, irmãos, o Espírito da verdade vai fazer o que com a pessoa? Quem ouve o Evangelho vai receber o Espírito da verdade. E o Espírito da verdade, João 16, versículo 13, todos juntos. O que está escrito aí, irmãos? Mas vos guiará em toda a verdade. Então o Espírito da verdade, ele vai guiar a pessoa onde? Na verdade. O Espírito da verdade guia o homem na verdade. E onde que está a verdade? Jesus falou o quê? Em João 14, versículo 6. Eu sou o caminho e a... Então o Espírito Santo guia o homem em quem? Quem é a verdade? Versículo 13. Mas quando vier aquele Espírito da... Ele vos guiará em toda a... Quem é a verdade? Jesus. Então o Espírito Santo guia o homem aonde? Na verdade, em Jesus. Não é isso aí que está escrito? Que o Evangelho, Jesus, o Espírito, então aqueles que ouvem, eles são guiados. Os que ouvem o Evangelho, eles são guiados pelo Espírito da verdade. Os que não ouvem o Evangelho, eles são guiados pelo Espírito do erro. Então só tem dois tipos de pessoas. Os dois estão sendo guiados. Não existe, irmãos, não existe uma pessoa neutra nesse mundo. Não existe alguém que possa dizer assim, eu não sirvo a ninguém. Não tem esse tipo de pessoa? Eu sou ateu, eu não sirvo a nenhuma religião. É mentira. Ele serve ao espírito do erro. Olha, olha, para mim tudo é de Deus, eu não mexo com... Está errado. Ou é do espírito da verdade, porque ouve o Evangelho, ou é do espírito do erro. Não tem conversa. Então eu e você que estamos na verdade, devemos continuar sendo guiados pela verdade. Porque se eu e você deixarmos de ser guiados pela verdade, o espírito do erro estará prontinho para nos pegar. O espírito da verdade nos guiará em toda a verdade. Ou seja, aqueles que ouvem o Evangelho são guiados pela verdade. Vai para o capítulo 3 aí de João mesmo. Nessa conversa, né, se você ler, a gente vai ler aqui a partir do versículo 19. Mas essa conversa aqui, irmão, é com Nicodemos. Esse diálogo aqui, desde o versículo 1 até o versículo 21, esse aqui é um diálogo que Jesus está tendo com Nicodemos. E aí, irmãos, Nicodemos, vamos ler, leia aí o versículo 1 e 2, irmãos, versículo 1 e 2, todos juntos aí, de João 3, como é que diz aí, irmãos? 1, 2, 3. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, que ele era príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus. Por que ele foi ter de noite com Jesus? Por que ele não foi à luz do dia ver Jesus? Por quê, irmãos? Por que ele não foi ver Jesus de dia e foi ver Jesus de noite? Porque ele estava com medo de ser
perseguido. Ele queria ver Jesus, mas ele não queria que ninguém visse ele se encontrando com Jesus. Então ele foi ver Jesus de noite. Porque o príncipe dos judeus não podia crer no Senhor Jesus. Então eles tinham medo. Então ele falou: o quê? Eu vou encontrar com Jesus de noite, escondido, para ninguém saber. Aí, Jesus começa a pregar para ele, falar que ele tem que nascer de novo, tal. Aí no versículo 19, olha que Jesus fala para ele. 19, irmãos, vamos ler agora. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz, e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade, ou seja, aqueles que ouvem o evangelho, aqueles que têm o espírito da verdade, vem para quê? A fim de que suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Mais uma vez, dois tipos de pessoa: os que ouvem e os que não ouvem, os que têm o espírito da verdade e os que têm o espírito do erro. Duas coisas, dois caminhos, dois trajetos. A palavra vai dizer, irmão, que o que não vai para a luz, não é o que está escrito aí? Versículo 20, porque todo aquele que faz o mal, aborrece quem? Quem é a luz? Jesus. E não vem para a luz, que é Jesus. Por quê? Para que as suas obras não sejam o quê? Reprovadas. Então, uma pessoa que está no espírito do erro, ela não consegue ir até Jesus. Por quê? Porque ela vai ser o quê? Reprovada. Reprovada. Os que praticam a verdade, elas vão para onde? Para o evangelho. Porque o evangelho é o quê? Eu quero ser da verdade, eu quero ser de Deus. Primeiro passo, ouvir o evangelho. Quando você ouve o evangelho traz luz sobre a nossa vida. E o evangelho vai começar a reprovar o que está errado. O evangelho vai dizer: olha, isso está errado ou isso está certo. Versículo 21, mas quem pratica a verdade vem para a luz. Pratica a verdade, não está dizendo que ele é perfeito, mas ele é sincero, ele é honesto, ele quer Jesus, ele quer a verdade. Ele não é perfeito, mas ele quer a verdade. Ele pratica, quem pratica a verdade vem para a luz, para que as suas obras sejam o quê? Manifestas, venham aparecer. Jesus falou: vós sois a luz deste mundo. E aí mais na frente ele diz assim, que essa luz são as obras devem se manifestar para que o Pai seja glorificado. Então a gente vai para Jesus para quê? Como nós lemos em João 16:13, para sermos guiados pelo Espírito da verdade. O Espírito da verdade, ele só vai entrar na vida daqueles que ouvem. Quem não ouve, ele vai ser guiado pelo espírito do erro. Quem ouve, ele vai ter o espírito da verdade. O espírito da verdade guia ele em toda a verdade. Quando eu sou guiado pelo espírito da verdade, eu vou começar a praticar o que Jesus aceita, o que Jesus concorda. Vai para Efésios, capítulo 5. Efésios, você está em João, né, irmão? João, Atos, Romanos, Coríntios, Gálatas, Efésios. Existe uma música para isso aí, né, irmãos? Se você quiser um dia decorar a musiquinha, participe do cultinho. Lá as crianças aprendem, né, todo o Novo Testamento cantando uma música. Não é isso? É ou não é? A tia Tati ali, não é isso? Quer cantar para os irmãos aqui? Não? Vem para a luz, para as suas obras se manifestam. Bem, irmãos, veja só.
Efésios capítulo 5, aqui no versículo 11, diz assim, versículo 8, porque noutro tempo éreis trevas, mas agora somos o quê? Luz no Senhor, andai como filhos, então tem que ser luz aonde? No Senhor, porque se você for em algumas religiões vai chegar para você e dizer assim, nossa, você tem um espírito de luz você tem uma luz assim em você, um espírito de luz. O espírito de luz, você tem que falar, esse espírito de luz aí é o Espírito Santo, porque você não sabe se o cara é espírito ou não. O cara vai falar, não, esse é o espírito de luz, mas eu sou luz no Senhor. Não é luz nas religiões, é luz no Senhor. Andai como filhos da luz, porque o fruto do Espírito está em toda bondade, justiça e verdade, aprovando o que é agradável no Senhor. E não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, antes condenai-as, reprovai-as, porque o que eles fazem oculto, até dizê-lo é torpe. Mas todas essas coisas se manifestam, sendo condenadas, reprovadas porque a luz tudo. Aí, irmão, se você pegar só esse versículo, fala assim, olha, eu não me comunico com as obras das trevas. E às vezes, você pode colocar o que você quiser aí, porque o texto não está solto, ele não está dizendo assim, olha, o que são as obras das trevas? Quem decide isso? Aí a pessoa decide o que é as obras das trevas. Aí um diz que a obra das trevas é isso, o outro diz que a obra das trevas é aquilo, e cada um vai dizendo que isso é a obra das trevas. O texto ele não está solto, o texto não está aleatoriamente dizendo assim, olha, não comuniqueis com as obras das trevas, escolhe aí que tipo de obra das trevas é. Aí aqueles que são mais rígidos vai falar, a obra das trevas é isso, 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 isso aqui. Não é? Aí o outro vai achar, não, isso aqui, isso aqui, isso aqui. Isso aí não tem nada a ver. E aí cada um escolhe o que são as obras das trevas. E o texto ele não está solto aqui para eu escolher quais são as obras das trevas. Então você começa a ler do versículo 1. O que está escrito no versículo 1? Sede, pois, meus imitadores, sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, andai em amor, como também Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus, em cheiro suave. Aqui ele está falando do que é. Lógico, existe mais obras das trevas, mas ele está falando especificamente disso daqui. Ele está falando as obras das trevas. Quais são as obras das trevas? Mas a prostituição, que é o quê? É o relacionamento, é o sexo fora do casamento. Ou a pessoa vai e pratica a prostituição, né? Ou seja, a pessoa tem relacionamento sexual sem compromisso, sem estar casado. Sai nas noitadas, sai com um, sai com o outro, sai com um, sai com o outro. Isso é obra das trevas. Outra, toda a impureza. Ou seja, a pessoa ela se torna o quê? Impura nos pensamentos. Quantos jovens hoje são virgens na carne, mas impuros na mente? Quantos homens e mulheres são casados, não cometeram o adultério no corpo, mas são impuros da mente? Pensam no que não presta, todo instante, todo momento. Cobiça um, cobiça outro. Impuro. Só pensa o que não presta. Isso é obra das trevas. Ou, continuando aí, ou, Efésios capítulo 5, versículo 3. O que está escrito aí, irmãos? Mas a prostituição, toda impureza, ou avareza, nem ainda se nomeiem entre como convém. Ou seja, não comuniqueis com as obras, mas reprovais. Nem avareza. O que é avareza? Cobiça. Então ele está falando o quê? Para você não se comunicar. O que ele está querendo dizer aqui?
Você está lá na roda de colegas, você está na roda de amigos, você está na roda de parente. Porque parente tem esse negócio, tem liberdade, né? O parente não tem esse negócio de liberdade, ele acha que pode falar o que quer, na sua casa ou na casa dele, na sua frente, e começa a falar do quê? De prostituição. Começa a falar do quê? De impureza. Começa a falar o quê? De ganância, que é a avareza. Aí você falou, opa, eu não posso fazer parte disso. Você não se comunica com as obras mas você faz o quê? Reprova. O cara começa a contar que ele gosta disso. Eu falo, mas você sabe que Jesus não concorda com isso? Mas eu não sou crente. Então, mas eu estou dizendo para você que o meu Senhor não concorda com isso aí. Ah, você é chato. Não, não é que eu sou chato. É que eu quero que você seja salvo. Essa aí é obras das trevas. Então você reprova. Então, Paulo está dizendo disso aqui. Versículo 4. Tom, pega essa outra tradução aí. Versículo 4, irmãos, como é que diz aí? Nem torpezas, nem parvoices, nem chocarrices, que não convém, mas antes... Então ele está ensinando o que é obras das trevas, o que é andar nas trevas. Ele está dizendo o que é ser guiado pelo Espírito da verdade. Ele está ensinando, ele está instruindo, ele está conduzindo os irmãos. Leia aí, Tom, por gentileza. A partir do 1 ou 4? 3 e 4. O amado está conseguindo ler? Vai lá. Que não haja pecado sexual, impureza ou ganância entre vocês, que ninguém seja capaz de acusá-los de qualquer dessas coisas. As histórias sujas, a conversa indecente e as brincadeiras inconvenientes, estas coisas não são para vocês. Lê de novo, versículo 4. As histórias sujas, a conversa indecente... Parvoíce e torpeza é o que, Tom? Histórias sujas e conversa indecente. Isso acontece ou não acontece? Meio de família, intimidade, trabalho. Você tem que fazer o quê? Sai fora. Você tem que ir para a luz. Porque você ouve o evangelho e você não concorda com isso daí. Continua, irmão. As histórias sujas, a conversa indecente e as brincadeiras inconvenientes. Estas coisas não são para vocês. Ao invés disso, relembrem uns aos outros a bondade de Deus e sejam agradecidos. Então ele está falando assim, entre nós, isso não pode acontecer jamais. Mas vamos relembrar das coisas boas que Deus tem feito e vai fazer o quê? Render graças. Todos nós da igreja, versículo 5 agora, irmãos. Por quê? Bem sabeis isto, que nenhum fornicador, ou impuro, ou avarento, o qual é idólatra, tem herança no reino de Cristo e... Então não tem herança. Esse aqui é aqueles que andam nas trevas. Versículo 6, irmãos, todos juntos, como é que diz aí? Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira, vem o juízo de Deus sobre os filhos da desobediência. Aí, versículo 7, está falando do que agora, irmãos? Portanto, agora vamos entender, versículo 8, porque no outro tempo nós fazíamos aquelas coisas, éramos trevas, mas agora somos luz do andar como filhos. Então lá quando eu era nas trevas, eu falava de prostituição, falava de impureza, falava de ganância. Agora eu não sou mais companheiro dessas coisas. Porque no outro tempo, né? Agora o versículo 9, porque o fruto do Espírito está em toda bondade, justiça e verdade, aprovando que é agradável ao Senhor, e não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, antes reprovai-as. Condenar é o que? Reprovar. Porque o que eles fazem oculto, até dizê-lo, é torpe. Quer dizer, o que eles fazem, irmão, é até torpe falar. Versículo 13, todos juntos. Mas então a luz, quando você vem para a luz tudo manifesta. Então, o que acontece? Vai para Romanos capítulo 1, voltando para trás aí, Gálatas, Coríntios, 2 Coríntios, 1 Coríntios, Romanos. Voltando para trás aí. Depois de Atos. Romanos capítulo 1, versículo 18. Então, irmão, como eu disse desde o início,
No mundo só existe dois tipos de pessoas. Os que ouvem são de Deus. Os que não ouvem não são de Deus. Os que ouvem têm o espírito da verdade. Os que não ouvem têm o espírito do erro. Os que ouvem têm o espírito da verdade. E o espírito da verdade guia o homem em toda a verdade. Quem ouve, tem o espírito da verdade, é guiado pela verdade, vem para a luz. Para quê? Para que a sua obra seja o quê? Manifestada. Os que andam no erro, eles não ouvem a palavra, continuam andando no erro e não vêm para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Por quê? Porque não quer ser reprovado. Ou seja, não é condenado, não é martirizado, é reprovado. É o Evangelho dizendo para mim e para você, está errado. Muda a mente, que significa a palavra arrependimento. Mas existe uma classe de pessoas que elas estão escritas para o fim dos tempos. Hoje a irmã Fátima me mandou um vídeo, ela falou assim, será que é? Era um vídeo daquele cara famoso, o Elon Musk lá, né? Ele falou, se o cara não for, no vídeo a pessoa falava assim, se o cara não for o anticristo, ele é o protótipo, né? Quer dizer, ele está se preparando para ser o anticristo. E eu falei, mas ele não é o anticristo, né? O cara é o cara mais rico do mundo. O cara tem, no mundo inteiro, no espaço, ele tem vários satélites, quer dizer, ele tem internet para o mundo inteiro. Então, o cara não é o anticristo porque algumas profecias não se cumpriram ainda. Mas com certeza, as coisas estão muito próximas de acontecer. E a maior delas é a apostasia que acontece na vida dos crentes. O que acontece na vida dos crentes é a apostasia. E a palavra apostasia, ou apostatar, ela significa dar as costas para o Salvador. Dar as costas para o Senhor. Abandonar o Senhor, mesmo dentro das igrejas. Eu estava conversando com os irmãos ali, quinta-feira, que antigamente, quando eu cheguei na igreja, quando eu comecei a ter envolvimento com esse mundo evangélico, no final da década de 90, um crente, como é que a gente sabia que um crente era um crente? Quando o crente ia para a igreja. Ele ia para a igreja, se arrependia dos seus pecados, né, abandonava os seus pecados, se batizava e pronto. Era um crente. E se o crente saísse da igreja? Ele era chamado do quê? Desviado. Ele é um desviado. E acabou. Não tinha conversa. Fulano saiu da igreja, então ele se tornou um desviado. Acabou. Era ou não era assim? Quem é crente dos anos 90 para trás aí? Me ajuda, Pedro. Isso, meu Pedro, levanta a mão. Não era assim? Saiu da igreja, o que virou? Desviado. Hoje é assim? Hoje não é assim. Hoje a pessoa ela acredita ter Deus seguindo o espírito do erro. Isso é uma apostasia. Mas isso está profetizado. Mas o Espírito diz, mas expressamente o Espírito diz às igrejas, que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrina de demônios. Então, dentro da igreja, haverá muitas doutrinas de demônios e espíritos enganadores dominando. Então, existem coisas que vêm acontecendo que você vê. Sabe quando o céu está escuro e você fala, vai o quê? Chover. Sabe aquelas pessoas que quando elas saem de casa, elas saem com manguinha, e sai de manguinha, sai de bermuda, e fala, hoje calorzão, hein? Aí quando é meio-dia o tempo vira, um frio, uma chuva. Nossa, o tempo mudou, parecia que ia ficar tão bom. Mas se a pessoa ouvisse a meteorologia, ela já ia saber o quê? Eu vou sair já preparado. Então, os cristãos hoje é mais ou menos assim. Eles não conseguem ter percepção das coisas mais.
não consegue ver o mundo e ver as coisas acontecendo e saber, o negócio está acontecendo. O fim está chegando mesmo. O negócio está acontecendo. E as pessoas não estão vendo. Elas não conseguem enxergar. Aqui em Romanos 1:18, posso passar um pouquinho, irmão? Eu estou terminando então. Romanos 1:18. Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade em justiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer, neles se manifesta, porque Deus lhe manifestou. O que ele está querendo dizer? Versículo 20. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem o quê? Indesculpáveis. O que ele está querendo dizer? Ele está querendo dizer o seguinte: as pessoas, mesmo elas não indo para a igreja, elas vão olhar para o céu e vai dizer, como é que um planeta Terra está sendo sustentado no meio do nada? O que é o espaço? É um nada. E como é que isso aqui não cai? Quem é que sustenta isso? Como é que a Lua ela tem uma aproximação tão certinha, que se tivesse muito próximo ia ter tsunami todo o tempo? O Sol está num lugar perfeito para nós. Se estivesse muito perto, morríamos queimados; se estivesse muito longe, morríamos congelados. Então, as coisas que foram criadas é para as pessoas pensar: isso é Big Bang? Isso é uma explosão cósmica? Quem é que fez isso? Então, as pessoas são indesculpáveis, porque o cara lá no meio do mato, o índio, mesmo não ouvindo o evangelho, ele vai olhar para isso e a consciência dele vai dizer: existe alguém superior. Aí ele vai tentar adorar, ele vai tentar entender, vai querer criar um Deus Sol, por aí, enfim. Mas na consciência dele, ele está querendo entender que existe alguém maior do que ele. Aí no versículo 21 diz: porquanto, tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes o seu discurso se desvaneceram, e em seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, se tornaram-se loucos. É o que o ser humano é. Ele se diz sábio, inteligente, mas são tudo louco. Não reconhece a grandeza e a glória de Deus. Versículo 23, irmãos. E mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança à imagem de homem corruptível, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis. Ele está falando do quê? Imagem de escultura. O cara acha que é bonitinho pegar uma imagem de um elefante, virar o bumbum dele lá, não sei para onde. Que vira para onde? Alguém já teve isso aí? Pega o elefante e vira o bumbum dele para a porta, alguma coisa assim. Traz não sei o que lá. Eu já fiz, mas eu me esqueci. Aí o cara pega e adora, fala: nossa, não, isso aqui traz sorte. Pega lá o pé de coelho, coloca não sei aonde, diz: isso aqui traz sorte. Pega uma imagem de um homem e coloca lá, parecida, coloca lá não sei quem. Ou seja, mudaram a glória de Deus incorruptível em semelhança à imagem de escultura de um homem. Aves, quadrúpedes e répteis. Versículo 24. Pelo que também Deus os entregou às concupiscências do seu coração, a imundícia, para desonrarem o seu corpo entre... Aqui está dizendo o seguinte, irmão, que o coração do homem se torna tão duro, tão duro, tão duro. A profecia diz, de Joel, que o Espírito é derramado sobre toda a carne. Para quê?
O Espírito é derramado sobre todos os homens. Não importa se o cara está na macumba, umbanda, quimbanda, candomblé, se ele está no Seixenoê, se ele está no espiritismo, no catolicismo. O Espírito Santo vai em todo lugar. Vai em todos os cantos. Não tem preconceito com nada. Ele vai. E ele começa a falar na consciência da pessoa. Para convencer ela de que Jesus é o Senhor. Só que o coração do ser humano se torna tão duro, tão duro, tão duro, que chega uma hora que Deus faz o quê? Deixa ele. Ou seja, o Espírito já não tem mais a força para convencer o ser humano. Aí ele acaba sendo o quê? Levado pelo diabo. Por quê? Porque ele se endurece. Porque ele resiste a Deus. Ele não consegue dar glória para Deus. Então o coração vai se tornando endurecido de tal ponto, a tal ponto, que a palavra vai dizer que o coração dele vai sendo entregue. É como se Deus não conseguisse mais trazer a pessoa. Você imagine um negócio desse. Aí o versículo 25 diz: pois mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente, amém. 26, pelo que Deus os abandonou às paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural, no contrário à natureza. Semelhantemente também os varões deixou o uso natural de se casar com uma mulher e se inflamaram em sua sensualidade uns para com os outros, varão com varão, cometendo toda torpeza e recebendo em si mesma a recompensa que convinha ao seu. Então você está vendo, essas pessoas, hoje tem igreja LGBTQIA+, hoje tem igreja de homossexuais e por aí vai. Se ficar falando, corta, né? Perigoso até cair o YouTube, né? Então tem essas igrejas. Aqui está dizendo, convinha, no finalzinho do 27 diz o seu erro. Ou seja, quem está guiando as pessoas, essas igrejas, é o espírito do erro. Por quê? Porque o Evangelho diz que isso é errado. E acabou. Não é julgar ou condenar as pessoas, mas o Evangelho diz, isso é errado. Viver na prática é ser guiado pelo espírito do erro. Versículo 28, irmãos, preste bem atenção. E como eles, olha onde é que pega aqui, ó. E como eles, se não importaram. Essa palavra, irmãos, é uma palavra que acontece na vida das pessoas. Elas não se importam mais. Tô nem aí, eu vou dar de ombros. Hoje, a maioria das pessoas, elas não estão mais nem aí. Elas não se importam mais. O que é sagrado, o que é santo, o que é justo, o que é verdadeiro, elas olham para essas coisas e olham como segundo plano. É mais importante o Evangelho, é mais importante do que Deus, muitas coisas. Jesus hoje é deixado de escanteio, Jesus é deixado de lado, Jesus é deixado de segundo plano. Se sobrar alguma coisinha, eu dou para Jesus. Se sobrar alguma coisinha, eu sirvo a Ele. Porque as pessoas não se importam. E aí, vamos continuar aqui, ó. E como eles se não importam de ter conhecimento de Deus, onde é que você tem conhecimento de Deus? No Evangelho. 1 João 5,20 diz o quê? E Ele nos deu entendimento, conhecimento. O Espírito guiará o homem em toda a verdade, ou seja, no conhecimento. O que é o conhecimento? É aquilo que Jesus quer de mim. As pessoas dentro das igrejas, elas deveriam pensar o quê? O que é que Deus quer de mim? Deus está me chamando para essa família para quê? O que Ele quer de mim? O que Deus quer de mim? Então eu busco conhecer, que é o que está dizendo, ó. Eles não se importam em ter conhecimento de Deus. O que é ter conhecimento de Deus? Não é decorar a Bíblia. Isso aí um ateu faz. Ter conhecimento de Deus é saber qual é a vontade dEle. Qual é a vontade de Deus? Opa! Qual é a primeira vontade dEle? Quem crer? Batismo. Igreja. Corpo de Cristo.
santificação, boas obras. O que que Deus quer de mim? Ele quer isso. Então você busca conhecer qual é a vontade dele. Quando você arruma um trabalho novo, você procura saber o que do trabalho novo? O que o trabalho precisa? Se você tem a função de varrer, então você procura onde é que está a vassoura, você procura onde é que está o rodo, você procura saber conhecer. Eu estou na igreja para quê? Para conhecer qual é a vontade de Deus. Eu estou na igreja para quê? Para saber o que Ele quer. O que é que Deus quer? Deus, o que o Senhor está me pedindo é difícil. Mas a minha vontade é essa. O que eu faço? Eu vou buscar a graça. Eu não consegui fazer, eu vou buscar a graça. Eu não consegui fazer, então por isso que eu não vou perseverar. Está errado. O fato de eu não conseguir fazer naquele momento não significa que eu tenho que desistir. O fato de eu não conseguir fazer naquele momento a vontade de Deus não significa que eu tenho que deixar para lá. Eu vou buscar graça, e a graça que vai me ajudar a fazer aquilo ali que Deus me pediu para fazer. Continuando, irmãos. 28. Como eles se não importam de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso, para fazerem coisas que não convêm. Ou seja, irmão, a pessoa ela vai resistir a Deus tanto que Deus vai fazer o quê? Entregar, é deixar. Fala, não tem jeito. O cara não quer, a pessoa não quer. Então vai. Só não pode falar vai com Deus, porque não vai com Deus. Não vai. Olha só, irmãos. 28. Vamos terminar aqui mesmo, né, nesse capítulo aqui. E como eles se não importam de ter conhecimento de Deus, assim Deus entregou um sentimento perverso para fazerem coisas que não convêm. O que é? Estando cheios de toda iniquidade, prostituição, malícia, avareza, maldades, cheios de inveja, homicídios, contenda, engano, malignidade. Olha que coisa, irmão. Já pensou um ser humano com essas coisas dentro dele? Eu já vi crente com tudo isso aqui, irmão. Já vi crente com esses negócios aqui, tudo. Ó. Iniquidade, malícia, maldade, inveja, homicídio, mata. O jeito de falar, o jeito de, mata a pessoa. Cheio de contenda, de engano, de malignidade. Por quê? Porque a pessoa não buscou ter o conhecimento de Deus. 30, irmãos, sendo o quê? Murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males. O cara acorda de manhã pensando que maldade ele vai fazer. Como é que eu vou prejudicar o fulano, ciclano, beltrano? Que indireta que eu vou dar no Facebook? Que indireta que eu vou dar no meu status? Essa frase é boa para atingir fulano de tal, inventores de males. Por quê? Porque não busca conhecer a Deus. Onde é que eu estava? 30, né? Sendo murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes ao pai e mãe, nécios, infiéis nos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis, sem misericórdia. Não tem misericórdia. Pessoa não tem sentimento nenhum de Cristo. Infiéis nos contratos. Antigamente o crente, ele falava, não precisava assinar nada. O que o crente falava, pode confiar na palavra dele, né? Hoje é assim? Hoje não é assim não, irmão. Se o cara fala que serve a Deus, que é evangélico, os caras já nem conversa quer. Se falar que é pastor, então, é ladrão. Não é assim? É assim, irmão. Os quais, conhecendo a justiça de Deus, que são dignos de morte, os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também consentem aos que
Faz. Quer dizer, o cara pratica e ainda chama mais para as pessoas pecarem. Como diz o cooperador Cláudio. Como é que é? Dá outra pregação. Tinha muitos versículos, né? Mas os irmãos vão embora na chuva, então vou terminar aqui mesmo. Amém, irmãos? Então, irmãos, que nós possamos prestar bem atenção e ouvir Deus, porque só existe dois tipos de pessoa, irmãos. Eu ia lá em 2 Tessalonicenses, tem um versículo lá, irmãos, que diz assim: e Deus lhes enviará a operação do erro. É pesado esse versículo, né? Mas é verdade, irmão. Quando você começa a ler, você fala, onde é que vai acontecer isso aí? Mas vai acontecer mesmo, infelizmente. Bem, irmãos, tempo de oração aí, irmão?